Olá pessoal, para que serve um projeto? Esse é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Um projeto é uma previsão, ou seja, você já faz aquele desenho, conversa com as pessoas como se aquilo fosse realidade mesmo. Você já prevê então uma situação e ali você consegue discutir com todo mundo que você vai necessitar. Um projeto também é uma comunicação, ou seja, é uma linguagem de você comunicar um conteúdo para outras pessoas. Quer seja o cliente, que é fundamental que ele entenda o projeto, um orçamentista, um projetista parceiro e até os encarregados de execução daquela obra. Pode ser um engenheiro ou mesmo uma empresa que vai plantar aquele jardim. Então, quais são as fases de um projeto? Isso pode variar. Se for, por exemplo, um cliente particular, obviamente você vai reduzir essas fases. Se for um cliente corporativo, você vai entrar num processo junto com muitos outros parceiros projetistas e ali você vai talvez incumpridar esse processo. Vamos pegar o cliente particular, que eu acredito que seja de interesse maior aqui para os nossos seguidores do canal. A primeira coisa que você vai ter que fazer é comunicar a ideia, a criação desse projeto para o cliente. Então você tem várias fases prévias para você ver isso. A primeira coisa é fazer uma reunião com os clientes e nessa reunião você vai entender os gostos deles, quais são os seus sonhos, o que eles pretendem. E quando eu falo os clientes, eu estou falando do marido, da mulher, dos filhos, do cachorro, de todo mundo. Mas normalmente o cliente vai te pedir aquilo que ele conhece e você precisa encantá-lo, você precisa surpreendê-lo. Para isso, você precisa entender um pouco mais quais são os espaços que eles mais usam, se eles recebem muita gente ou não, levar seu portfólio, imagens de referência, enfim, entender um pouco o universo do cliente, depois ir ao terreno, entender, ouvir o terreno, para ver as potencialidades, as coisas interessantes e desinteressantes que o terreno tem, porque normalmente existe realmente essas duas coisas, somar tudo isso ao seu conhecimento, ao conhecimento de projetos de outros grandes profissionais, ou então de projetos que você já realizou, somar a sua experiência, enfim, botar tudo isso numa panela, mexer tudo isso e começar a fazer o processo da criação, que aí você vai usar os dois lados do cérebro. O lado esquerdo, que é mais racional, né, é mais programático, e o lado direito, que é mais intuitivo, que faz sínteses, que é fundamental no processo do projeto. E aí você pode ver outro vídeo também que a gente fez sobre como criar usando os dois lados do cérebro. Bem, uma vez criado o projeto, você já tem as ideias, você já tem ali desenhos, imagens, você vai ter que apresentar esse projeto. E esse é um outro desafio. Veja aí também outro vídeo que a gente fez sobre como apresentar projetos para os clientes. É muito importante essa fase. Passado isso, você faz a apresentação, suponhamos que os clientes gostem, normalmente eles vão gostar de determinadas coisas, não gostar de outras, você vai fazer essas alterações, você vai rever esse estudo preliminar. Muitas vezes a gente chama essa revisão de anteprojeto. Por quê? Porque é uma nova etapa de trabalho, inclusive para você poder encerrar a etapa anterior, que é o estudo preliminar, cobrar essa fase e partir para outra, então, que já são as revisões. Bem, para falar a verdade, essas revisões praticamente não acabam nunca, tá? Elas vão acontecer até o final da obra, mas pelo menos você já cobrou aí uma primeira etapa e uma vez acertado todo esse anteprojeto, ele vai te pedir num desses momentos o orçamento, porque uma coisa é você gostar de uma solução, outra coisa é você saber se aquela solução vai caber no bolso do cliente. Então ali você vai ter que fazer especificações, quantificar materiais, se você está usando mobiliários também, qual o valor desses mobiliários, ter uma ideia do custo da vegetação e entregar então esse pacote para ver se esse projeto é viável, se ele cabe no bolso ou não. E aí novamente revisões vão acontecer.
O terceiro passo é você comunicar aos outros profissionais projetistas, que normalmente ou é o arquiteto envolvido naquela obra, se você estiver fazendo paisagismo ou interiores, os engenheiros que vão calcular ali, por exemplo, uma piscina, se você estiver fazendo, ou então um deck ou um pergolado, o light designer que vai fazer ali o desenho da iluminação, enfim, normalmente tem vários profissionais envolvidos nesse projeto. É importante que você comunique para esses profissionais qual é o conceito do seu projeto, porque normalmente eles vão exigir também que você modifique uma coisa ou outra para poder atendê-los, né? Atender elétrica, atender hidráulica, enfim. Mas se você tiver esse conceito muito forte, essa espinha dorsal, você pode fazer alterações sem alterar esse cerne, que é fundamental, senão você desestrutura todo o seu trabalho. É importante dizer que nessas reuniões você tem que falar a linguagem que as pessoas entendam o que você está dizendo. Por exemplo, se você estiver falando com um light designer, é muito importante você explicar para ele quais os efeitos que você pretende dessa vegetação se você estiver fazendo um projeto de paisagismo. Então você vai querer escuros, você vai querer claros, você vai querer uma iluminação de baixo para cima para inverter a luz solar, ou você vai querer pequenas luzes nos galhos de determinadas árvores existentes. Ou seja, não adianta você querer falar de estrutura para um light designer e vice-versa. Se você estiver falando com o pessoal de irrigação, é importante você focar naquilo que ele precisa, se precisa de reservatórios ou não, como é que é a distribuição daqueles pontos, o que vai ser por sprinkler, o que vai ser por gotejamento, e discutir um pouco com ele essas possibilidades. Ou seja, não adianta falar russo com uma pessoa que só entende português. A comunicação aqui é muito importante. Ela tem que ser muito clara, muito direta, para que as reuniões sejam efetivas, sejam produtivas e realmente sejam mais eficientes. Depois de todo esse processo, de toda essa compatibilização, você vai fazer o projeto executivo, que é aquele que efetivamente vai para a obra, que é aquele que então os engenheiros, o mestre de obra, responsável por construir tudo aquilo que você projetou, vai tornar isso realidade. Então você precisa dar as informações, você precisa comunicar aquilo que ele precisa para executar o seu projeto. Então você vai ter que dar as medidas, dar os níveis, fazer os detalhes construtivos, como é que é aquele arremate do banco, como é que é aquele degrau, como é que é aquela rampa. Inclusive, você precisa ver se todo o seu projeto está dentro da legislação local. Isso também é muito importante, né? Se você está obedecendo aí a legislação de acessibilidade, vendo a antiderrapância dos materiais, se você estiver fazendo um projeto que tem uma certificação de sustentabilidade, você precisa seguir aqueles parâmetros, enfim, tudo isso precisa estar muito bem coadunado. Mas claro que visitas à obra vão ser necessárias, claro também que vai haver alterações, até porque quando o cliente começa a maturar o processo, quando ele começa a ver na obra, ele começa a ter outras ideias, então você precisa também ter aquele jogo de cintura de poder mudar o que o cliente está pedindo sem se machucar, sem mudar a estrutura do seu projeto para que ele não desande, enfim. Tudo isso é um grande jogo de cintura e, na verdade, vão existir várias músicas nesse processo e você vai ter que dançá-las conforme elas forem aparecendo. Claro que eu estou me referindo aí àquele ditado que você deve dançar conforme a música acontecer. Então é isso. É muito importante a resiliência em todo esse processo para você conseguir pegar uma ideia central que você teve lá no começo do processo e conseguir realizá-la aqui no final da obra. E aí sim você vai poder fotografar essa obra, colocar no seu portfólio, colocar nas suas redes sociais, enfim, poder comunicar aí para um público, inclusive para futuros clientes, o que é fundamental. E para terminar, aliás, voltei aqui só para dizer isso, um bom projeto, além de um corpo, deve ter uma alma. E o que é isso? O corpo é a materialidade, são todos esses processos que você conversa com os engenheiros e eles realizam. Mas, além de tudo isso, ele tem que ter uma história, ele tem que ter um porquê, ele tem que ser uma coisa especial. E isso
nós chamamos de alma. Aliás, eu gosto muito de seguir o conselho do grande Oscar Niemeyer, que dizia o seguinte: quando eu termino um projeto, eu escrevo sobre ele. Se eu não tiver nada a contar, é porque o projeto não está pronto, o projeto não está maduro, ele está ruim, ele não tem nada a nos dizer. Então é necessário recomeçá-lo desde o início para que realmente ele cresça e ele venha mais forte. Tá bom? Pessoal, quero me despedir, deixar aqui o meu abraço e tudo de bom para todos vocês.